Opa, bom dia, boa tarde e boa noite, galera deste maravilhoso canal. Sim, isso mesmo que você está vendo. Finalmente voltamos com a nossa linda e maravilhosa série Top 10. E dessa vez estamos para um Top 10 muito legal. Eu acho que já é a segunda vez que eu falo de relíquias aqui nesse canal. Enfim, estamos aqui para o Top 10 relíquias mais fortes da Irmandade 5. Lembrando que esse Top 10 não é definitivo, não é tipo, é definido, essas são. Não, isso aqui é mais por opinião. Caso você concorde, tudo bem. Caso não concorde, tudo bem também, porque isso aqui não é verdade absoluta, é só a minha opinião. Enfim, agora que eu falei sobre isso, eu quero falar também outra coisa. Muitos podem ter visto meu post, mas pra quem não viu, recentemente eu entrei num grupo aí chamado O7. Grupo composto por uma galera aí, que eu não vou citar aqui por preguiça, eu não vou citar 6 pessoas. Na verdade 7, incluindo eu agora. Enfim, mas nesse vídeo eu simplesmente chamei a pessoa que me convidou para esse grupo. Simplesmente o patrão. Simplesmente eu convidei para esse vídeo meu grande e amado amigo Lutmine. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que não me conhece. Meu nome é Lutmine e no vídeo de hoje eu vim aqui fazer uma collab no canal do Pingo. Enfim, agora vamos começar o nosso top 10, começando por... Bom, a relíquia da invisibilidade é uma bota de malha que quando o usuário coloca ela, ele fica invisível. Enfim, essa invisibilidade é infinita e não sai partículas. Essa relíquia está em top 10 porque simplesmente ela seria muito útil no PVP. Porque simplesmente você não pode atacar o que não pode ver. Como é que tu vai saber onde a pessoa tá se tu não sabe, se a pessoa tá invisível? Completamente, não tem partícula, não tem nada. A fraqueza dessa relíquia, o problema dela é que se alguém acertar uma poção de qualquer outro efeito que solta partícula, simplesmente vai ficar à mostra, porque vai dar as partículas. Ou até simplesmente só acertar com um arco e flecha. Se tu conseguir a sorte de acertar a pessoa que tá usando essa relíquia com um arco e flecha, vai ficar uma flecha grudada na pessoa e tu vai saber onde ela tá. E pra pessoa se livrar, demora que só. Então essa relíquia é muito útil em PVP, muito útil pra missão de espionar. Tu pode ficar lá invisível à vontade, ninguém vai te ver, ninguém vai saber que você tá lá. Então essa relíquia é muito útil. Mas por o problema dela ter essa fraqueza e não ser tão útil assim em PVP, tipo de defensivo ou somente pra meio que ataque, mas caso você encontre a fraqueza dela, acerte uma flecha nela, ela vai se tornar meio que inútil. Então essa relíquia, por isso ela tá no top 10, em top literalmente 10. Por incrível que pareça, a relíquia do guerreiro está na 9ª posição. A relíquia do guerreiro é uma espada de netherite com afiação 10. Porém, diferente das espadas convencionais, essa espada também possui julgamento e Rina dos Artrópodes nível 5. Relíquia que veio a ser usada pelo Apu na primeira parte da Irmandade, e ela não teve um dano na parte 2. Apesar dessa relíquia ter 20 de dano, ela é vantajosa apenas em um combate corpo a corpo e pode ser facilmente alterada, diferente das outras relíquias acima, tornando facilmente inútil. Bom, a relíquia da defesa é simplesmente uma das melhores relíquias de defesa possíveis, porque é um escudo infinito, ou seja, você não precisa se preocupar com ele quebrar, e simplesmente se o cara te acertar, ficar batendo em você, ele vai levar dano, porque esse escudo tem espinhos, ou seja, além de ser um escudo infinito, que você não precisa se preocupar que ele vai quebrar, ele ainda dá dano no seu inimigo, se o inimigo te bater, coisa que é muito boa. O único problema é que se o seu inimigo tiver um machado, ele pode colocar o seu escudo em cooldown, mas ele vai levar um dano, mas vai colocar seu escudo em cooldown, vai eliminar seu escudo da lista. Mas as duas relíquias abaixo, como a relíquia do guerreiro e da invisibilidade, não consegue ultrapassar ele. A do guerreiro chora do escudo, a não ser que o inimigo fique rodando para suas costas, que aí não tem como você se proteger. Mas mesmo assim, se ele ficar acertando no seu escudo, ele vai ficar só levando dano, e seu escudo vai ser infinito, você pode spamar aquilo ali à vontade, que ele não quebra, coisa que é muito boa. Mas esse escudo chora para um machado e chora para armas de longo alcance. Por quê? Porque ele não, mesmo que consiga se proteger, não vai poder fazer muita coisa contra armas de longo alcance. Por isso ele está nessa colocação.
Agora nesse momento você deve estar se perguntando: ué, não era pra ser revezando você e o Lute? Sim, mas por ser a relíquia do meu ídolo número 1, eu vou falar a relíquia dele, porque essa relíquia era pra ser dele. Enfim, a relíquia do Bisonho V2 é um machado de diamante, que era a relíquia do Bisonho 1, o graveto lá de repulsão 10, que foi transformado no machado, sendo esse o segredo dela. O segredo dessa relíquia é que ela poderia ser craftada, podendo transformar no que for, mas o Panto escolheu transformar no machado. Esse machado simplesmente tem repulsão 150. Simplesmente um hit dele, tu vai parar na lua. Resumindo, se o cara te bater com isso, tu vai parar lá do outro lado do mapa. Enfim, essa relíquia é extremamente roubada, que simplesmente joga o cara de lá pra longe, lá pra não sei onde, mas tem um problema nela. Simplesmente se ela lutar, por exemplo, com a relíquia que tá acima dela, que daqui a pouco você vai falar, que daqui a pouco o Lute vai falar, que é uma relíquia à distância, que simplesmente qualquer relíquia de combate à distância, se ele jogar pra longe, vai ajudar o cara. Por quê? Porque ele luta à distância. Ou seja, se quando eu acerto um hit tu vai parar longe e tô lutando longe de mim te ajuda, eu vou estar te ajudando. Essa relíquia é mais forte que as outras, porque as outras eram combate corpo a corpo, menos a da defesa. Mas a da defesa ele ganha por simples motivo que a defesa é um escudo. E esse aqui é um machado. E machados eles botam o escudo em cooldown. Ou seja, um hit da relíquia do Bisonho V2 na da defesa, simplesmente bota ela em cooldown. Por isso ela tá nessa colocação. Ela é apelona, manda o cara à distância, manda, mas tem suas fraquezas. Em sexto lugar temos a minha relíquia favorita, a Relíquia do Oceano. Essa relíquia é um tridente, a diferença é que ela tem afiação 5 e saque 3 junto a ele. Ela tem encantamentos padrões de um tridente, porém com seu encantamento de penetração no nível 10. A relíquia foi usada pelo Serra nas duas partes da Irmandade e foi caçada pelo Apu nas duas partes também. Essa relíquia tem buffs dentro da água e também sendo possível ser arremessada, tornando ela melhor que as outras relíquias de combate, mas não tão boa o suficiente para estar num rank acima. Para abrir o top 5, temos a Relíquia da Imortalidade. Essa relíquia é um totem da imortalidade com tempo de recarga de 10 segundos. Basicamente, quando você recebe um golpe fatal, esse totem te dá uma segunda vida, mas ele não some igual um totem convencional. Ele entra em cooldown e pode ser usado novamente. Essa relíquia foi apresentada na segunda parte que foi usada pelo Apu. Apesar dessa relíquia ser muito boa, ela pode facilmente se tornar inútil quando entra em modo de recarga. Relíquia do Arden é outra relíquia que não foi apresentada, mas seria muito apelona, que simplesmente é a relíquia que lança uma rajada sônica. É isso que você escutou, lança uma rajada sônica. E pior, o cooldown dela nem é tanto assim, sendo um cooldown bastante curto. Ou seja, tu poderia lançar rajadas sônicas que ignoram a armadura, porque se eu não me engano, isso ignora a armadura e praticamente num cooldown minúsculo. Ou seja, tu lança a rajada sônica, começa a bater no cara de novo, batalhar. Aí quando carrega, tu lança outra rajada sônica. E pior, se o cara ainda lutar só corpo a corpo, simplesmente tá se ajudando mais ainda, porque a rajada sônica joga o cara pra longe. Ou seja, tu dá um dano no cara, tu vai mandar ele pra longe, deixando ele não te dar tanto dano. E ainda, talvez tu pode mandar ele tão longe que até ele chegar perto de tu já carregou de outra rajada sônica e vai jogar ele pra longe de novo. Essa relíquia é extremamente apelona, sendo uma relíquia muito boa, solando qualquer uma das que estão atrás dele, só perdendo pras que estão acima, né? Porque é o top 3 agora. Agora, uma das melhores relíquias para PVP, a Relíquia do Caçador. A Relíquia do Caçador é uma besta com encantamento de recarga rápido 5, fazendo ela literalmente não ter tempo de recarga, te permitindo spamar o botão de ataque e jogar flechas numa velocidade absurda. Essa relíquia foi usada pelo Victor na primeira parte e foi a única relíquia capaz de cauterar o LG. Essa relíquia dificilmente pode ser cauterada, pois ela também tem perfuração e tiro múltiplo, fazendo ela acertar uma área maior e ignorando escudos. É simplesmente a melhor relíquia de combate, sem dúvidas. Bom, a Relíquia do Espião é simplesmente minha relíquia favorita e simplesmente a relíquia que teve o potencial mais desperdiçado. Simplesmente essa relíquia tem o potencial de ser a relíquia mais apelona que tem na Irmandade, só ficando atrás talvez da relíquia que vai estar acima, que é o top 1, mas mesmo assim ela é muito forte. Simplesmente essa relíquia, ela simplesmente tem o poder de deixar pequeno por 7 minutos, se eu não me engano. Ou seja, tu fica imortal em 7 minutos. Ah, como assim imortal? Simplesmente o cara pode te ver.
morrer? Pode, mas simplesmente ele não pode te acertar. Pra tu acertar aquele bicho minúsculo, a chance é simplesmente minúscula, a hitbox diminui. Ou seja, pra tu acertar aquela formiga ali, é difícil que só no Minecraft, porque a hitbox dele é minúscula. Pior, se juntar essa relíquia com poções, simplesmente acabou. Por quê? Porque essa relíquia, se por exemplo o cara jogar uma poção de invisibilidade, acabou. Tu não acha mais esse cara. Se misturar essa relíquia com a da invisibilidade, pronto, acabou. Acabou a Irmandade, a pessoa ganha de todo mundo, ninguém vai acertar ele vai acertar todo mundo. E pior, essa relíquia tem algumas fraquezas. Tem, mas as fraquezas dão pra cauterar. Por exemplo, uma das fraquezas dela, explosão. Simplesmente é só o cara colocar uma armadura de proteção contra explosão. Ah, mas aí ele não vai poder colocar proteção. Pra que ele precisa de proteção? Se ele já não é acertado, por que ele vai precisar de proteção normal? Ele tem que especificar das fraquezas dele. Outra fraqueza dele é simplesmente lava, mas nada que uma poção de resistência ao fogo não resolva. A única fraqueza que não dá pra cauterar são poções. Por exemplo, se alguém jogar uma poção de veneno nele, ele não pode tomar um balde de leite pra se curar. Porque se ele tomar um balde de leite, ele vai tirar o efeito de ficar pequeno. Porque o negócio de ficar pequeno é um efeito na Irmandade. E se ele tirar esse efeito, ele volta a ser grande. Ou seja, ele volta a ser acertável. E, bom, essa relíquia não tá no top 1, porque ela tem um cooldown gigantesco e tem um tempo do quanto pode usar, que é 7 minutos, que tu pode continuar pequeno. E ainda tem essa fraqueza de poção que não dá pra cauterar. Mas mesmo assim, se o Delete soubesse usar ela, ele era o mais forte da Irmandade. Você achou mesmo que agora seria o top 1? Nananina não. Ainda temos as menções honrosas. Como primeira menção honrosa temos a relíquia do Stomper. Simplesmente é uma relíquia que tu pode cair de qualquer altura. Tu não vai levar dano de queda. Simplesmente tu vira um gato do Minecraft. Resumindo. É uma clava que é uma clava normal. Só que tu só pode aproveitar a habilidade dela caso tu erre o ataque. Se tu não errar o ataque, simplesmente tu não vai aproveitar a habilidade dela. Só uma clava normal. E contra as relíquias desse top 10 aqui, não pode se fazer muita coisa. Então por isso ela tá como menção honrosa. A relíquia do invasor por si só não é uma relíquia tão boa assim. Ela é uma calça de couro com maldição de ligamento e desaparecimento, que dá mau presságio para o usuário, sendo a única relíquia amaldiçoada da Irmandade. Porém, na segunda parte, o Dino, que foi o portador dela nas duas partes, meio que descobriu uma habilidade especial dela. Quando ele tentou se matar para se livrar da relíquia, um totem foi ativado, impedindo de morrer. Por enquanto o Iron o mata, isso já não acontece, mas não temos uma explicação disso, pois a lore nunca foi expandida. Outra menção honrosa também é a relíquia do Finn, que simplesmente é uma Elytra com proteção 15, uma proteção melhor do que um peitoral de Netherite. Ela não tá tão assim porque é uma Elytra, só que com proteção. É uma Elytra como se fosse um peitoral de Netherite. Ela é boa? Porque caso tu esteja morrendo, tu pode fugir, sem precisar trocar nem nada. E também tu vai ter uma proteção com asa. É muito boa, realmente mas não é tanto assim igual as que estão nesse top 10. Por isso, ela só fica em menção honrosa. Existem algumas relíquias da Irmandade que nem sequer foram criadas no Addon, como por exemplo a relíquia do Deus da Guerra. O Apo falou em uma live que essa relíquia seria uma armadura muito roubada. Acredito eu que ela beira uma armadura dos deuses. E a relíquia que a gente não tem absolutamente nenhuma informação é a relíquia do Iron. O Apu também confirmou que o Iron possuía uma relíquia, mas infelizmente não temos nenhuma informação sobre ela. E em primeiríssimo lugar, nós temos a relíquia do dragão. Essa relíquia é um ovo de dragão que, ao ser colocado no chão, teleporta o usuário para algum lugar aleatório em volta de onde ele está. Depois ele volta para o seu inventário. Essa relíquia consegue ser muito quebrada em um PVP, sincero, pois você pode ficar simplesmente spamando ela, podendo ficar se teleportando infinitamente. Essa relíquia também não chegou a ser apresentada na série, porém na mesma live que foi citada mais cedo, o Apu disse que ela seria obtida após ser jogada no Void pelo Mente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, e se tiver gostado, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, que isso ajuda. Obrigado, Lutimine, por participar desse vídeo. Espero que você tenha gostado de participar dele e de ter feito ele junto comigo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau! Caraca, eu tenho certeza que eu imitei a finalização de algum youtuber, eu só não lembro qual.